Fala pessoal do agronegócio das hortaliças, eu, Léo Viverista, preparei um corte sensacional falando sobre fluxo de caixa, gestão com meu amigo Fabiano. E se você caiu aqui nesse corte, não foi à toa, não é um raio do destino, e sim porque você precisa assistir. Se não é inscrito no canal do Léo Viverista, se inscreve, ativa o sininho para receber a notificação e pega o papel e caneta na mão para esse corte que vai ajudar muito você na sua gestão do agronegócio. Bora pro corte. Eu queria trazer um assunto polêmico, Fabiano. Muito polêmico no agronegócio aí. Não gosta muito de assunto polêmico? Não, infelizmente a gente vai ter que tocar nesse assunto quando se trata de gestão, quando se trata de finanças, que é um assunto polêmico e vamos ver se a gente consegue ajudar o pessoal a sair dessa situação, que é misturar finanças pessoais com as do negócio, do agronegócio. Isso, eu sei que não é só no agronegócio, mas no agronegócio eu acho que PF com PJ. Cara, isso é bem complicado. E o que tu vê que... Primeira coisa, para o pessoal, primeiro a gente vai tentar despertar eles. Qual são os principais BO e problema que dá quando essa mistura está muito forte? Para mim, isso é o pior erro que o empresário pode cometer. Misturar PF com PJ. Nunca misture a sua empresa com o seu pessoal, nem para um lado, nem para o outro. Tipo assim, seja um funcionário da tua empresa. Tenha o seu prolabore, tenha a sua retirada mensal. Reinvista parte do lucro na sua empresa. Não acredite que todo aquele dinheiro que entra no teu fluxo de caixa é teu. Não, ele não é teu. Ele é da sua empresa. Beleza, depois de 12 meses, tu faz uma DRE do ano e faz uma retirada de lucros, ok. Mas até lá, esse dinheiro que fica no fluxo de caixa da tua empresa, ele é da tua empresa. Ele tem que ser reinvestido na empresa e o que sobra no final do ano, sim, fazer a retirada de lucros. Esse é o correto. Mas isso não é o que todo mundo faz. A primeira coisa que todo mundo faz é o quê? Sobrou dinheiro no fluxo de caixa, pum, vai para a conta da pessoa física, sangue. E aí, na hora da dificuldade, o que acontece? Ou ele tem que aportar tudo de volta, ou ele quebra a empresa dele porque ele já gastou o dinheiro que não era dele. E aí Tem um ditado muito bom, né? Empresário rico em empresa pobre. E daí mas não tem como voltar, né? O ideal é, empresa rica, empresário pobre. E esses dias o maior empresário, um dos maiores, né, do país, falou isso numa entrevista que ele estava dando no Instagram, que é o Luciano Hang, da Avan. Ele falou: eu tenho uma vida simples perto da empresa que eu tenho. E realmente é isso. Ele falou: empresa rica, empresário pobre. Esse pobre ele quis dizer que ele não é do tamanho da empresa dele. De linguagem, né? Porque, como ele falou lá, são 4 bilhões de impostos, são 6 bilhões de imposto, 4 bilhões de folha de salário, de pagamento. Ou seja, ele movimenta um PIB aí, vamos dizer, daqui a pouco, né? Mas o salário dele não tem nada a ver com isso. A empresa dele vive vendendo milhões por hora e nem por isso ele ganha milhões por mês, né? Não é assim a conta. E ele tem essa consciência e é o que todo empresário deveria ter. E aí, do mesmo jeito, Léo, como o cara cuida da sua empresa, ele cuida das suas finanças pessoais. Então, se ele é bagunçado na empresa, ele é bagunçado no pessoal. Se ele é bagunçado no pessoal, ele é bagunçado na empresa. A não ser que ele terceirize o financeiro da empresa. Eu nunca vi um cara que tenha a pessoa física bagunçada não ter a gestão de empresa bagunçada. Ele bagunça tudo. É padrão, né? Por isso que ele mistura. E aí, quando ele terceiriza o financeiro da empresa, às vezes ele resolve. Então, assim, se você não é... fica mais uma dica aqui para vocês que o Léo mandou pegar papel e caneta, né, Léo? Claro, com certeza. Se você não é expert em finanças, contrate alguém que seja, né, Léo? Você não é obrigado a ser o melhor em tudo. Seja o melhor naquilo que você sabe fazer bem. Se o Léo é um baita no comercial, por que ele vai ter que ser um expert no financeiro? Não, até na própria família, né? Como o agronegócio das hortaliças é muito familiar, de repente... Dentro da própria família tem alguém que seja bom em finanças. Às vezes, né? vamos botar o pai, né? Ele geralmente é o que troca, o pai, o filho, o agronegócio. Às vezes é muito centralizador. Não, eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que comprar, eu tenho que vender, eu tenho que fazer o financeiro, eu tenho que fazer o investimento, eu tenho que saber tudo, né? Acontece muito isso. E de repente tem uma filha ou a esposa que tem um baita jeito pro financeiro. Tu gosta de polêmica, né, Léo? Só que aí a gente entra num lado que esse ramo é um ramo extremamente machista, né? E aí pensa deixar a esposa ou a filha à frente das finanças. Tá tudo certo, é isso mesmo. Às vezes a tua filha ou a tua esposa é uma fera em finanças e você tá perdendo a oportunidade dela fazer... Perdendo um talento, às vezes, a tua empresa render. Só que o machismo
faz com que isso dificilmente aconteça, a gente sabe disso, né? A gente tem vários amigos aqui que nos últimos meses, no último ano aí, trouxeram suas esposas para o negócio e elas fazem parte das finanças. O jogo virou o jogo. Então, assim, ficou mais uma dica do Léo aí para vocês, ó. Pense se na sua casa não está a solução, com a sua esposa, com a sua filha, com o seu filho, e geralmente tá. Eu fiz uma viagem pelo Brasil uma vez para atender um mentorado que tinha várias lojas. E aí a gente foi em todas as lojas ver qual era o problema. Ele tinha uma rede grande em vários lugares. E aí quando a gente foi falar dentro do escritório dele, da empresa e das pessoas, era uma empresa familiar onde 4 pessoas trabalhavam, cada um fazia uma função e, pasme, cada um fazia uma função que não gostava. Ou seja, a primeira conversa foi: e aí, por que cada um de vocês não faz o que gosta dentro da empresa? A pergunta era, Léo, tipo, se você fosse o dono da empresa e não tivesse mais ninguém, qual função você teria dentro da sua empresa? E aí cada um começou a colocar, a gente mudou todo mundo de posição, e aí cada um começou a fazer, e cada um fazia ao contrário do que gostava, mas era bom na outra coisa. E aí cada um, o cara do comercial pulou para o financeiro pulou para o marketing, o cara do marketing passou para o comercial, e fizemos uma mudança. A empresa decolou de uma forma que em 2-3 meses eles duplicaram o faturamento, duplicaram a lucratividade, só corrigindo as posições dos gestores. Pensa bem, os donos da empresa estavam em posições erradas e se sentindo assim, sem vontade de ir para a empresa, porque não fazia o que gosta. Então repensem isso nas suas empresas, né? Seja ela familiar ou não. E aí, quando é familiar, dentro da própria família tem. E se não tem alguém preparado, a pessoa pode estudar para se preparar e ser aquilo, né, Léo? Eu ia dizer, a gente pode se desenvolver no que quiser. Eu, por exemplo, eu sou um cara muito comercial, marketing, relacionamento, mas eu estou tendo que estudar finanças, processos, gestão de processo, algo que não era a minha cara. Mas, cara, eu tenho que me desenvolver, porque eu já falei aqui no episódio passado, um bom gestor, um bom empresário, ele não pode ser bom só nisso, ele tem que ser bom nisso, e nisso, e nisso, e naquilo. Ele tem que ser multifacetado, ele não pode escolher. Mas de modo geral, Fabiano, não tem como misturar então o pessoal que mistura o financeiro pessoal Tem sim, Léo, tem como misturar, mas você tá fadado ao erro. Fique ciente disso. Isso é verdade. Quem mistura pessoa física com pessoa jurídica está fadada ao erro. Aquele dinheiro que está na sua empresa não é seu, ele é da empresa. Você é um funcionário da sua empresa. Coloque isso na sua cabeça. Não misture nunca. E quando você aprender a não misturar a pessoa física com jurídica, a sua empresa vai decolar cada vez mais. Né? E quanto mais ela decolar, mais o teu prolabore pode aumentar. E aí sim, o teu salário está aumentando. E não a sangria que tu faz, né? E nos momentos de dificuldade, quem não mistura PF com PJ, e aí quem está me ouvindo aqui sabe disso, se você mistura, está passando dificuldade, e quem não mistura, o que acontece? Passa pela turbulência muito mais fácil. E aí o que acontece? Quando a turbulência passa, ele é o primeiro a já decolar, os outros vão estar patinando, estão devendo, estão sem crédito, não sei o que. Então é isso, pessoal. Mantenha o seu PF separado do seu PJ. Essa é a dica, não tem outra saída, Léo.